Salve, eu sou o Clayson. O Rafinha Bastos, ele levou dois convidados no canal dele para fazer um debate a respeito do racismo. E ele fez a pergunta para um dos convidados, que era o Leandro Narlock, uma pergunta que deveria ter uma resposta óbvia, mas dá uma olhada qual foi a reação do Leandro Narlock a esta pergunta. O Brasil é um país racista, Leandro? Bom, vamos lá, porra, tem que começar tão difícil assim? No vídeo de hoje nós vamos falar em detalhes a respeito dessa declaração. Só que antes, eu peço para que você dê o joinha no vídeo. O seu joinha é muito importante e eu garanto para você que o vídeo está bem legal. Se você não gostar, você tira no final. Mas o joinha é muito importante. É importante que você seja inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você é inscrito, ative o sininho, que é muito importante para a gente que você fortaleça o nosso trabalho aqui, porque nós estamos aqui firmes e fortes para oferecer um trabalho de qualidade para você. O assunto sobre racismo, ele tomou o mundo inteiro. E principalmente em função de fatos considerados graves e revoltantes que aconteceram especialmente nos Estados Unidos. Nós tivemos um caso que com certeza você deve ter visto, é o caso George Floyd, em que ele foi imobilizado por um policial, o policial ajoelhou no seu pescoço e acabou levando à morte. Isso provocou uma série de manifestações no país todo. E agora, ainda mais recentemente, nós temos o caso de Jacob Blake, da cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin. Também nos Estados Unidos, ele levou 7 tiros pelas costas, em uma situação em que claramente não havia necessidade da atuação de uma força letal para que ele pudesse ter sido controlado. Ele estava com crianças dentro do carro e acabou sendo alvejado na frente das crianças. Esses casos são casos conhecidos, geraram uma onda de protestos, uma nova onda de protestos, surgindo inclusive o que já está sendo denominado como o ativismo esportivo. Então vários atletas acabaram se manifestando, ligas como a NBA acabou sendo paralisada, mas não só a NBA, futebol, beisebol, rugby, golfe, inclusive até o hóquei no gelo, muitos atletas fazendo as suas manifestações. Há realmente um momento nos Estados Unidos muito importante, que é o momento de eleições, então o Black Lives Matter acabou sendo transformado em uma peça política, mas a verdade é que a indignação realmente levou as pessoas a saírem para as ruas e a denunciar esses graves casos de racismo nos Estados Unidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo no seu primeiro artigo, ela diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, a questão do racismo ela é grave porque ela fere os direitos humanos, ela fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela também vai contra uma lógica. Não faz sentido você discriminar uma pessoa, você se sentir superior a uma pessoa em função da sua raça. Então, é uma situação revoltante, mas acima de tudo mostra que ainda há muita ignorância, ainda há muita burrice mesmo por parte de algumas pessoas. Eu considero isso um problema também de caráter. Aqui no Brasil nós tivemos muitos casos que demonstram claramente que não faz o menor sentido que o Narlock titubeie na frente de uma pergunta dessa. É óbvio que existe racismo aqui no Brasil e é óbvio que muitos dos problemas sociais que nós temos aqui ocorrem, sociais econômicos também, ocorrem em função do racismo. Um caso que foi divulgado pela imprensa é da sommelier de cerveja Sara Araújo. Ela é negra, fazia parte de um grupo de WhatsApp de homens brancos e várias mensagens racistas foram colocadas lá, inclusive de cunho de preconceito social também, econômico, e, logicamente, o preconceito com relação à raça. Isso foi amplamente divulgado e ela recebeu o apoio de toda a sociedade. As mensagens foram realmente de revolta em relação à atitude e teve que haver até uma movimentação por parte dos cervejeiros do Brasil em apoio à Sara. Um outro caso também que ficou conhecido é o do Matheus Bento. Ele é o MC Negão da BL. Ele estava em uma discussão numa live promovida por uma casa de shows de Rio das Ostras, aqui mesmo no Rio de Janeiro,
E nessa discussão ele fala que o preconceito e a desigualdade racial nunca vão acabar. E houve também uma certa, digamos, uma certa discussão em cima disso que acabou tomando as redes sociais. Acompanhe um trecho dessa discussão. Hoje no nosso Brasil, ainda assim, a gente tem uma grande parte da população que briga por mas aí brigar e falar que bonito é uma coisa, o bagulho é a prática, gente. Mateus! Não adianta. Vocês vão falar, tipo assim, eu respeito, mano. Mas vocês são dois brancos brigando com preto, o bagulho não vai acabar, porra. eu sou filha de negro. Meu Você pai é filha de negro, mas é branca. Negros. Eu sou branca, não. Irmão, tá bom. olha só, eu jogo na Pelo bola. amor de Eu sou Deus, branquinho de mano. olho claro. A atriz e DJ Paty de Jesus também fala claramente sobre o racismo no mundo da moda. Em uma entrevista para a revista Marie Claire, ela fala claramente que muitas vezes o fato dela ser negra é preponderante para que isso possa afetar diretamente no trabalho dela de forma negativa. Então essa entrevista também ficou muito divulgada, muito conhecida, e a gente realmente observou que há racismo, e racismo muito arraigado também no mundo da moda. Isso se expande para muitas áreas que a gente vê de trabalho aqui no Brasil. Já com relação ao Leandro Narlock, ele acabou tendo uma certa projeção nacional em função dos seus guias politicamente incorretos. No Guia Politicamente Incorreto da História, ele chega a falar que os negros que vieram para o Brasil e a África como um todo, eles eram escravistas. Então eles já eram escravistas lá na África e eles se tornaram de senhores na África a escravos aqui no Brasil. E essa colocação do Leandro Narlock no seu livro, ela já foi contestada por vários historiadores, exatamente porque é uma forma de distorção da história e dos fatos históricos. Sim, haviam escravistas na África pré-colonial. Porém, afirmar que toda a África e todos os negros que vieram para o Brasil eram senhores e aqui se tornaram escravos é uma distorção que não tem tamanho. É o mesmo que você dizer que o Brasil é um país formado por libaneses. Mesmo que a gente tenha aqui a maior colônia libanesa do mundo, é óbvio que é um absurdo dizer que o país é um país só de libaneses. O que fez o Narlock falar a respeito dessa ínfima minoria foi uma tentativa de distorcer e de alguma forma, amenizar a situação grave que foi a escravidão no mundo e, obviamente, aqui no Brasil. Ele também foi um dos primeiros a tentar desconstruir a figura de Zumbi dos Palmares. Ele afirma que Zumbi raptava mulheres, que o próprio Zumbi matava pessoas que fugiam de lá, que ele roubava escravos para serem escravos dele. E não há a menor condição de se provar isso do ponto de vista documental. Do ponto de vista histórico, essa confirmação ela não existe. Não há como afirmar isso. E todas as evidências levam a crer que isto é uma mentira. O Zumbi dos Palmares e, de certa forma, o Quilombo dos Palmares, e aqui a gente fala de um líder do Quilombo dos Palmares, que foi Zumbi, ele não era formado dentro destas bases escravistas, mesmo porque o que se sabe até então é que eles estavam fugindo dessa posição, dessa situação. O que se observa é uma tentativa desesperada do Leandro em tentar desconstruir os movimentos negros aqui no Brasil. Inclusive, numa dessas incoerências, né, ele sendo politicamente correto, ele chega a cobrar dos movimentos negros latinos-americanos uma homenagem aos abolicionistas da Inglaterra em decorrência dos 200 anos da abolição na Inglaterra. Isso aconteceu em 2007 e ele diz, olha, aqui na América Latina ninguém fez nenhuma homenagem aos abolicionistas na Inglaterra e é claro, não há como negar a importância dos abolicionistas ingleses para que isso pudesse acontecer no momento em que tudo levava para o caminho contrário lá na Inglaterra. Aliás, a defesa do abolicionismo não era uma maioria naquele tempo. O problema
é que ele se esquece que, mesmo muito importante o trabalho dos abolicionistas na Inglaterra, eles não tiveram participação nenhuma em 1888, aqui no Brasil, e mesmo na América Latina. Então, se em algum ponto há que se reconhecer a importância dos abolicionistas ingleses, por outro lado, também tem que se reconhecer que eles não tiveram participação aqui, então não haveria essa obrigação dos movimentos negros em fazer homenagens ou mesmo em saudar sobre o trabalho deles aqui no Brasil e na América Latina. Então, do ponto de vista histórico, a proibição do tráfico de escravos tem sim muita importância, porém ela não impactou aqui no Brasil e principalmente na América Latina, como ele quer dizer. O Narlock tem essa dificuldade de entender as questões nacionais como um fenômeno que ocorre dentro do nosso país em função daquilo que nós estamos nos relacionando com o mundo. É estranho que o livro dele seja considerado um livro de história. Na verdade, é um livro que eu considero muitas vezes de ficção, porque ali existe uma distorção enorme em muitos fatos. A gente está hoje falando exclusivamente da questão dos escravos, mas existem inverdades, digamos assim, historiográficas, uma tentativa de reescrever a história. Inclusive, existe uma frase clássica do seu xará, o Leandro Carnal, né? Dois Leandros conversando entre si, em que o Leandro Carnal explica claramente como que o Leandro Narlock distorcia as pesquisas e distorcia os dados para tentar fazer valer a sua narrativa. Dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Eu vou trazer aqui para você uma imagem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Observe bem esta imagem. Tem também uma imagem do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Essa imagem que eu vou mostrar aqui é do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vendo estas imagens, não fica muito difícil imaginar por que aquela juíza da primeira vara criminal de Curitiba aumentou a pena de um réu em função de sua raça, em um momento que criou uma celeuma gigantesca no Brasil e que fez com que todas as sentenças dessa juíza fossem revisadas. Apenas para que você possa avaliar os contrastes, eu vou trazer para você uma foto recente dos profissionais da Conlurb, que é a empresa de limpeza aqui do Rio de Janeiro. Eles estavam reivindicando as condições mínimas para trabalho no Covid. Não tinham praticamente nenhuma providência de segurança para que eles pudessem trabalhar sem que pudessem se contaminar. Nessa foto a gente percebe claramente como é a situação de trabalho aqui no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho, há uma diferença salarial entre brancos e negros que é gritante em todas as regiões do nosso país. Os trabalhos mais simples são praticamente todos ocupados por negros. Os negros ganham menos, trabalham mais e têm situações de trabalho bem precarizadas. Se você quiser uma comprovação empírica se há ou não racismo no Brasil, basta você ver imagens de estudantes de medicina em alguma faculdade e ver também imagens em presídios, por exemplo, e você vai perceber esse grande contraste. Para mim, a questão do racista é também uma questão muito arraigada na falta do caráter. O Leandro Narlock ele foi mandado embora da CNN por uma declaração homofóbica. Segundo o que ele mesmo declarou, existe uma relação entre a homossexualidade e a promiscuidade. Então parece realmente que o preconceito toma conta destas pessoas. Um preconceito que muito claramente parece ser fonte de muita ignorância e provoca muitos problemas aqui no nosso país, provoca muitas diferenças e desigualdades. Eu quero levar essa reflexão para você e quero saber o que você pensa a respeito disso. O que você acha, mediante tudo que a gente apresentou nesses poucos minutos aqui? Existe racismo no Brasil? Coloque o seu comentário aqui. Mais uma vez, não se esqueça, de dar o seu joinha aqui, estar junto com a gente.
Se inscreva no canal, acompanhe o nosso material aqui, porque a gente está firme e forte para trabalhar para você, tá bom? Grande abraço, até a próxima.